Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Olá família, tudo bem? Mais uma vez aqui com o programa Deus é Mais, trazendo mais uma mensagem de positivismo, positiva, para você, para sua casa, para mim. Antes de entrar no tema de hoje, o tema hoje vai ser bem curto, que nós vamos falar sobre o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria passear um pouco com vocês aí sobre algumas curiosidades, né? Eu me lembro quando eu era criança, passou um filme aí no cinema chamado Star Wars, Guerra nas Estrelas. E esse filme Guerra nas Estrelas, eu ainda criança, tinha uma nave que chamava Enterprise. E a Enterprise, ela era movida por um combustível chamado antimatéria. Antimatéria, naquela época, não existia, ou existia matéria, antimatéria não. Fisicamente falando, não existia. Mas enfim, o que era naquela época ficção científica, hoje é a realidade. Inclusive, Dan Brown escreveu um livro, Anjos e Demônios, onde um dos protagonistas consegue umas gotas de antimatéria e quer explodir o Vaticano. Então, por aí a gente já vê que é um filme meio satânico e também anticatólico, tá? Mas só para falar do que era ficção científica e hoje é a realidade. Onde que ele pegou essa antimatéria? Existe hoje, na fronteira da França com a Suíça, lá no subterrâneo dessa fronteira, um laboratório científico chamado colisor de hadrons. O que eles fazem com esse colisor de hadrons? É um grande acelerador, onde eles fazem uma aceleração gigantesca do nada, e depois eles colidem nada com nada. Presta bem atenção. Como é que eles conseguem o nada? Através de vácuo. Eles limpam todo o sistema e depois aceleram, e nessa colisão, por isso que é colisão de hadrons, nessa colisão se cria antimatéria e vários minúsculos buracos negros, né? Mas a antimatéria, que era ficção, agora é realidade. Algumas gotinhas delas vai explodir a cidade de Pindamonhangaba, vai explodir a cidade onde você mora, porque é poderoso demais. É o que fazia a Enterprise viajar na velocidade da luz. O que era ficção, hoje é realidade. Então é lá que eles conseguem essa partícula que eles chamam de bóson de Higgs, ou partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque eles fazem isso para entender como que o universo foi criado. Como que começou tudo. Então, como começou do nada, começou dela, da antimatéria. Olha que legal. Isso, inclusive a China está construindo agora um colisor muito maior do que esse que já existe na fronteira da Suíça e da França. Então, o que era supostamente ficção, hoje o homem está criando. O homem está criando. Não sei se vocês sabiam, mas hoje já existe criação de quimera. Quimera seria metade homem e metade macaco. Metade homem, metade chimpanzé. Então ele não é um híbrido. Ele não é um cruzamento de duas espécies. Não, ele é feito num laboratório, uma quimera. É coisa que não é de Deus. Mas o homem está criando. Está criando. Foi proibido por um decreto internacional, por um tratado internacional, colocar células no cérebro do macaco para que ele falasse. Foi proibido. Então veja a que ponto nós estamos chegando. O homem está querendo criar coisas, inventar coisas, mas está esquecendo da coisa mais importante, cara. Está esquecendo da coisa mais importante. Ele está virando totalmente as costas para Deus hoje e se voltando para a ciência. Ele está querendo ser o Criador.
Ele está esquecendo que já existe um Criador. Então, é nesse ponto que nós queremos chegar. E nós vamos rapidamente para o intervalo e já retornamos. Continua aí com a gente. Deus é mais. Deus é mais que eu. Na antiga Grécia, há mais de 3.000 anos atrás, havia um conto sobre Aquiles. Quem assistiu o filme de Troia sabe tudo, sabe o que aconteceu com Aquiles. Aquiles, quando nasceu, ele era filho de um deus, ele era o semideus. A mãe dele fez um apelo, falou: eu quero que esse filho ele seja protegido. E aquele deus, Peleu, ele disse o seguinte: vai lá na fonte, no rio Estige, ou Estige, como queira, e banha totalmente essa criança, que ela vai receber um escudo, um escudo, e nada vai fazer mal para ela. Sabe o que a mãe fez? Foi lá, juntou nos pezinhos da criança, enfiou dentro da água Aquiles, mas ela não molhou os pés da criança. Não molhou os pés da criança. Você já ouviu falar que todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem um tendão de Aquiles. É aí que nasceu essa expressão. Ele tinha um ponto fraco, que era onde não molhou, que era os pés, o calcanhar, o ponto fraco de Aquiles. Então tinha que molhar totalmente no rio Estige. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar agora sobre o sangue de Jesus. Eu não sei se você sabia, mas na Bíblia, isso já não é mais nenhum mistério. Desde Gênesis até Apocalipse, em toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é o sangue de Jesus. Você sabia disso? Que em toda a Sagrada Escritura, o tema central, existe um fio escarlate, um fio de sangue que corre a Bíblia inteira, que é o sangue de Jesus. Isaías profetizou, mas antes de Isaías, ainda lá no Egito, uma das pragas, vocês lembram? Que Deus revelou para Moisés: avisa Faraó, o anjo da morte vai passar essa noite. E ele vai matar todos os primogênitos. Todos. Mas avisa o meu povo: aquele que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, da janela, o anjo, na hora que chegar, ele vai ver o sangue na entrada da casa. E ele não vai matar o primogênito dessa casa. Não terá morte nem desgraça nessa casa por causa do sangue do cordeiro. Olha que lindo, cara. Então, em toda a Bíblia, aí nós vamos caminhando. Nós falávamos sobre o amor de Deus semana passada. O gesto mais bonito de Deus, cara, foi morrer na cruz. E a gente vai voltar para esse tema hoje para falar do sangue derramado. O sangue derramado é um grande mistério, gente. Porque o Pai, o Criador, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para comprar a minha salvação, para comprar a minha vida, para me comprar. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para comprar você, a sua vida também. Sabe o que Ele deu de mais precioso? O sangue do Filho dele. Então, e o sangue de Jesus começou derramado lá quando Pilatos ordenou que desse uma surra em Jesus, chibatada, chicoteada. Mas aquele chicote que cortava a carne, foi lá que começou a ser derramado o sangue. Mas foi derramado o sangue assumindo todo o nosso pecado. Ele se humilhou demais. Jesus se humilhou demais. Aí algum soldado teve um flash uma luz e falou: vamos coroar, porque ele disse que é rei.
Foi lá, catou uns gravetos cheios de espinho. E cravaram, cara. Não colocaram, não. Cravaram na cabeça dele. Aquilo corria sangue na fronte, na testa, corria pelas orelhas. Pegaram uma cruz imensa, porque a cruz tinha que ser grande, gente. Porque naquela cruz lá, estava escrito o meu nome, o seu nome, o nome de todo mundo. Colocaram uma cruz enorme. E quando Jesus estava subindo rumo a Gálgota, onde ele ia ser crucificado, ele caiu, ele não conseguia mais com o peso, porque era muito pecado, era muita chicoteada, era muita pedrada. Então o que aconteceu? Ele caiu, estava vindo do campo uma pessoa chamada Simão o Cirineu, ou Simão de Cirene, e obrigaram ele a ajudar Jesus a carregar a cruz. Coitado do Simão, cara. Ele não era Deus. Ele teve que ajudar Jesus a suportar o nosso peso também. E isso foi até a cruz. E a cruz nós conhecemos, cara. Você conhece a história. Você sabe o que aconteceu. A gente fala que pregaram Jesus na cruz. Naquela época não existia indústria, não existia prego, era cravo, era pedaço de ferro, que eles bateram nas mãos, que eles bateram nos pés de Jesus, para fixá-lo na cruz, no madeiro. Então olha que coisa que é o sangue de Jesus. Por que eu falei de Aquiles, que ficou com o calcanhar para fora? Ele tinha um ponto fraco. Porque agora eu estou falando o seguinte para você: o sangue de Jesus, eu tenho muito ponto fraco. Eu tenho muito ponto fraco. Você também tem. Se a gente for colocar na nossa vida os pontos fortes e falhos, você vai ver quanta falha você tem, quanto pecado tem, quanto pecado você tem. De repente, é porque você não colocou os pés nesse sangue. Você se mergulhou, mas deixou os pés para fora. Então aqui o mistério, e também, gente, é um convite que Deus faz para nós. Você tem que assumir esse sangue na tua vida. Porque Jesus, ele não morreu pela humanidade. Se você achar que Jesus morreu para salvar o mundo, de certa forma isso tem coerência, mas não é o correto. Porque a salvação ela é pessoal. Então Jesus morreu para salvar o César. O Cezinha. Então Jesus, você tem que falar: Jesus morreu por mim, por mim. Não foi pelo diretor, não foi por toda a cidade, não, Jesus morreu por mim. Então ela é pessoal. Então você tem que assumir esse sangue, tem que assumir essa morte de cruz. Então a ideia hoje era falar para você um pouco dessa história de você não deixar os pontos fracos, vulneráveis. E você sabe, vulnerável a quem? E lá nós falávamos de mitologia. Aqui não estamos falando de mitologia. Aqui nós estamos falando de um Deus real. Eu vou ter que me policiar muito daqui para frente. Vou ter. E eu convido você também a tomar posse desse sangue. Toma posse desse sangue na cruz. Foi por você. Deus deu o que ele tinha de mais precioso, que foi seu filho, e ele derramou até a última gota de sangue na cruz, até sair água no coração, do coração. Veja que lindo. E ele sustentou na cruz até chegar ao delírio, porque quando o sangue vai embora, o cérebro já não tem mais oxigenação, você entra em delírio. Então até nesse momento Jesus chegou por mim, chegou por você. Então, a ideia hoje da mensagem é: assuma essa cruz. Até o próprio Jesus. Quem quiser me seguir, toma a tua cruz e vem. Às vezes está pesado na sua vida. Às vezes está passando por uns momentos de muita crise. Às vezes está passando por um momento de muita dificuldade. Você vai cair, você vai precisar de Simão para te ajudar a carregar a tua cruz, assim como Jesus precisou.
Você vai precisar de alguém para te auxiliar. E Deus vai prover. Deus vai prover, eu estou profetizando na sua vida. Deus vai prover ajuda para você. Acredite, se você aderir, assumir que é por você essa morte de cruz, que foi por você esse sangue derramado. Assuma. Que o sangue de Jesus, vá ao encontro de você, do seu coração, da sua vida, da sua família, da sua casa. Que o sangue de Jesus crie essa armadura, que você não fique com o calcanhar, com o pé vulnerável, não, que você não tenha mais ponto falho. Que o sangue de Jesus crie essa fortaleza na sua vida, onde nada vai tirar a sua paz, nada vai tirar a sua esperança, nada vai tirar o seu amor. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.